Hoje nós estamos diante do livro Os Números e a Vida, que é uma espécie de guardião de certos dados e de certas informações que um dia vão ser retomadas no planeta Terra para estudo e para a prática. Então é como se a uma certa altura esse livro tivesse sido manifestado para quando chegar o momento nós termos uma base, termos os dados principais, termos um texto inicial para retomarmos o estudo dos números, que era um estudo feito na antiguidade e que na antiguidade ele era restrito a poucas pessoas. E por ter sempre ficado restrito a poucas pessoas e a alguns sábios que sabiam o que os números eram e o que podiam perceber através dos números, então isto não foi difundido. E com o decorrer dos séculos ou dos milênios, os números foram caindo no campo do utilitarismo. E hoje a humanidade praticamente usa os números para fazer contas, usa os números para marcar datas, enfim, usa os números no campo material. Então todo o conhecimento dos números foi perdido. E isto vai ser retomado, isto vai ressurgir depois desta etapa da Terra, que é considerada uma etapa muito escura. Finalizada esta etapa, no ressurgimento da Terra, os números voltarão a ser um processo de trabalho, um processo de estudo e um dos meios para os terrestres penetrarem em certos segredos do universo. Os números contêm muitos fatos do universo que hoje para a humanidade são segredos, porque só eles podem revelar. Há certos fatos no universo que não é descobrindo cientificamente que se chega neles. Há certas leis universais que só através dos números, só através da compreensão e da aplicação dos números que ali nós podemos chegar. Então o estudo dos números fazia parte daquilo que eram chamados os mistérios da iniciação. E a partir desta atual transição planetária, esses conhecimentos estarão sendo de novo ministrados, porém internamente, dentro dos seres, para aqueles que forem continuar na Terra. Porque estes números vão ser realmente um campo de expressão, vão ter realmente um uso efetivo na nova etapa da Terra. Nós temos alguns seres que internamente estão sendo preparados neste campo. Por isso é que o livro pôde ser manifestado aqui. Porque existem alguns seres que estão conectados com esta linha de luz dos números. Na época em que o livro foi escrito, logo que ele saiu, nós testamos o livro. Algumas pessoas usaram os números para descobrirem o próprio nome. Porque nós todos temos nomes. Nós temos um nome na personalidade, temos um nome na alma. E esses nomes só podem ser revelados totalmente
se nós fizermos o estudo numerológico, senão não se compreende o nome, a não ser por vias intuitivas e diretas. Mas todos os seres têm nomes, mas ninguém sabe o significado do próprio nome. Ninguém sabe o que ele carrega quando adota um nome. E o significado dos nomes, a energia dos nomes de cada um é expressa pelos números. Então nós começamos a testar isto logo que o livro foi escrito. E todas aquelas pessoas que tiveram os seus nomes estudados numericamente encontraram muitos pontos nelas que elas não conheciam e que elas nem imaginavam. Mas depois parou-se com este trabalho, porque agora isto deve, dentro das pessoas, dentro dos indivíduos, amadurecer. O interno dos indivíduos terá que sintonizar com esse trabalho, isto é, terá que sintonizar um pouco mais com a transição planetária, para que, junto com a energia da transição, venha este interesse, venha esta necessidade pelos números, pelo uso dos números e pelo estudo dos números. Porém, este potencial que certos seres têm não está revelado por enquanto. À medida que há a transição da Terra, há também uma transição dentro dos seres e eles sentirem a necessidade de se conhecerem em um campo mais abstrato. Porque hoje a pessoa diz que se conhece quando sabe a biografia dos pais, dos avós, ou ela se conhece quando se estuda psicologicamente, quando se analisa. Mas isto tudo são vários setores, não, do conhecimento de uma pessoa. Mas bastaria o nome e bastaria o estudo do nome, do ponto de vista dos números, para se chegar em certos fatos que sintetizam muitos conhecimentos a respeito de uma pessoa, a respeito de alguém. Então seria, no futuro, retomar este trabalho, retomar esta tarefa. E uma das coisas é justamente este conhecimento interno, que cada um terá que ser ajudado a fazer, que ser estimulado a empreender o conhecimento interno. Então, são seres que destinados ou seres que teriam que estar ocupados com o próprio conhecimento interno, buscando o próprio conhecimento interno. E quando chegar este momento cíclico, porque isto é um momento cíclico, então quando chegar este momento, provavelmente será retomado este assunto dos números, como será retomado o assunto astrológico, que nós temos também um livro aguardando o momento de ser usado, de ser aplicado, de ser aprofundado, etc. Assim como o estudo dos raios. Então, tudo isso são tarefas que não foram sequer abordadas como tarefa grupal, como tarefa de um núcleo espiritual. O estudo dos números não é para nós fazermos contas. Isto a humanidade já aprendeu a fazer, a tabuada, isto tudo a humanidade já sabe de cor. Mas o estudo dos números, os números foram descobertos e os números foram trazidos ao nosso conhecimento para que nós, através deles e através da compreensão deles, estabeleçamos contato interno, contato interior. Então, um número tem uma energia que nos ajuda no contato interior. Tem uma energia interna que nos revela coisas, nos revela os passos que temos que dar para o contato interior. Então é algo
que para alguns tem que ser descoberto, para outros tem que ser aprofundado, porque já tiveram isto nas suas encarnações anteriores no mundo antigo. Muitos já começaram com esse estudo há várias encarnações, então quando isto vier, quando isto retornar, tem que ser aprofundado. E outros que tiveram isto na sua cultura ou tiveram isto na sua aura uma vez, mas esqueceram ou colocaram de lado, ou isto desceu para o inconsciente. Então, para estes, isto terá que ser redescoberto. Mas, se isto tiver de ser descoberto para alguns, aprofundado para outros, ou redescoberto para outros, em todos os casos, isto deve ser uma busca serena. Nisto não deve estar incluído nenhuma forma de ansiedade, nenhuma forma de preocupação, porque isto é um assunto muito delicado, é um assunto muito abstrato e qualquer coisa que nos tire da serenidade, nós temos que aguardar, voltar à serenidade para depois retomarmos os números, para depois retomarmos este estudo. No mundo antigo, quando isto tudo começou, o número era tido como base para nós compreendermos as coisas do universo e as coisas da vida. Imagina. Hoje nós estamos atrás das coisas do universo e das coisas da vida por bem outros meios, mas na antiguidade era através dos números que se chegava ao que hoje se chega com tantos laboratórios e com tantos observatórios, etc. E existem leis no universo, existem leis no planeta, que nós só podemos nos dar conta delas quando conhecemos a relação entre os números. Se nós aprendermos a relação entre os números, através disso nós vamos descobrir leis que são completamente desconhecidas e que seriam muito úteis, seriam muito benéficas para a nossa existência. No plano externo, Pitágoras, grego, foi o fundador deste estudo. Isto é, Pitágoras não era um ser terrestre, não era uma consciência terrestre, e ele então pôde sintetizar para o mundo, naquela época, todo o conhecimento para que fosse aplicado. Então, começou a demonstrar todo o conhecimento abstrato ao qual o homem jamais chegaria como homem terrestre, porque não se podia esperar que a mente desenvolvesse ou que a intuição começasse a acontecer para se descobrir tudo isto. Então foi preciso um ser de um outro planeta vir aqui e introduzir este estudo. E ele, naquela época, fundou uma escola. E na sua escola, alguns estudavam isto, alguns experimentavam isto. Mas para entrar nesta escola era preciso ser vegetariano. Então veja que isto que nós levamos tanto na brincadeira, será que eu vou me tornar vegetariano? Será que eu posso passar sem carne? Será que eu consigo passar sem carne? Veja, para você ter um desenvolvimento num plano abstrato, o vegetarianismo é o ponto inicial, é o primeiro passo neste campo da abstração e neste campo de você entrar em certos mistérios, estar em contato com certas leis. E para se estudar isto com Pitágoras, não só teria que ser vegetariano puro, mas também não usar aquele conhecimento para fins utilitários. Quer dizer, não usar
aqueles conhecimentos para ganhar dinheiro, como elemento profissional. Porque pode imaginar o que representava naquela época os números e o que representava naquela altura o uso dos números. Então era vetado aprender isto só para utilidades. Isto era para se descobrir coisas que ainda não tinham sido descobertas. E era necessário, naquele tempo, para aprender os números e para se dedicar aos números, era necessário que cada um cultivasse este interesse e esta necessidade para as abstrações, para aquilo que não era material. Porque aí os números iriam indicar, os números iriam ajudar a que as pessoas chegassem naqueles planos abstratos da mente e encontrassem certas leis, encontrassem certas verdades, certas realidades, não? E não terem que esperar tantos milhões de anos para se chegar a coisas tão simples, para se chegar a coisas que no fundo estão aí na mente abstrata de todos, nos planos mais elevados da nossa mente. Esses desta escola foram massacrados, foram todos assassinados, como se podia esperar, não é? E desapareceram. Desapareceram, mas isso já estava implantado, isto já estava introduzido na consciência do planeta, na consciência humana. E aquele período que houve esses estudos desta forma, e quando isto já implantado começou a desenvolver internamente nas pessoas, isto foi uma obra e isto foi uma das realizações, não, do terceiro, do quinto e do sétimo raios. Então, no terceiro, no quinto e no sétimo raios, nós temos praticamente toda a possibilidade, toda a energia para entrarmos neste campo. Tudo isto se sabe, não se sabe bem como, porque Pitágoras e os seus alunos não deixaram nada escrito. Ninguém sabe como é que se sabe todas essas coisas, com tantos detalhes, porque eles não deixaram nada escrito. Então, o conhecimento que nós temos dos números é praticamente nulo, porque tudo aquilo ao que eles tinham chegado, tudo aquilo que eles tinham compreendido, como não ficou escrito, foi tudo perdido. Mas ficaram os números, ficou a matemática, a aritmética, a álgebra, ficou tudo isto e que nós usamos para aquilo que vocês sabem. Bom, o caminho para retomar estas coisas e o caminho para nós começarmos a retomar mesmo este conhecimento é a busca interior, é o conhecimento interno. Então, quando nós estamos buscando o nosso interno, quando estamos buscando o nosso eu superior, quando estamos fazendo esse caminho de interiorização, na nossa consciência ou na nossa mente começam a surgir relações com este assunto. E internamente nós podemos ir captando aquilo que hoje podemos captar desses números e dessas leis. Existe um trecho deste livro, Os Números e a Vida, no qual se descreve uma situação que representa um pouco esta energia dos números. É quando se diz no livro que se estava na entrada de uma escola de mistérios. Então, independentemente do que ali está sendo contado, ali na realidade está sendo transmitida a energia que nós temos que encontrar com o trabalho. Porque ali o livro não está descrevendo a situação na qual nós nos encontramos quando estamos realmente em contato com esta matéria, com esses números.
Então fala-se que se está à entrada desta escola. Claro que esta escola é o conhecimento dos números. Então se está à entrada desta escola. E dali emana uma vibração elevada, uma pureza sem igual, um silêncio profundo e um sublime elevo que nos invade. Então, esta seria a sensação ou o estado daqueles que entram no conhecimento dos números, daqueles que estão dentro da energia dos números. Eu vou repetir, que é muito diferente de ter diploma de matemático. Eu vou repetir. Vibração elevada, pureza sem igual, silêncio profundo e sublime enlevo que permeia a todo o indivíduo. Entrando nesta escola de mistérios, isto é, começando a entrar no conhecimento desses números, nós ficamos segundo o livro, numa atmosfera intemporal. Isto é, nós nos sentimos fora do tempo. Os números é o contrário de marcar datas, entendeu? Então, nós com os números estamos fora do tempo. A energia dos números não é para datar as coisas. A energia dos números é para você sair do tempo. É para você não ficar marcando o tempo de uma forma material. E, segundo o livro, está-se numa atmosfera imaterial, intemporal e na companhia de consciências elevadas, mas que não são vistas. Veja como a energia dos números é abstrata, como a energia dos números é interna e ao que a energia dos números nos podem levar. Os símbolos que os números trazem, porque cada número simboliza uma coisa, só que estes símbolos não são fixos. Então um número pode simbolizar uma coisa para um de nós e aquele mesmo número pode simbolizar outra coisa para um outro. E esses símbolos, para nós, não permanecem com o mesmo significado. Então, se você hoje tem um número simbólico na sua vida, se você descobriu em algum número um símbolo, não creia que ele vai ser sempre assim. Aquele mesmo número, na sua mesma vida, pode ser um outro símbolo. Quando você evoluir, quando você crescer, quando você tiver condições, não é, de vê-lo diferente. E esses contatos com os números podem ser individuais, segundo a tendência de cada um e segundo aquilo que cada um puder compreender e ver, mas também grupais. Muitas vezes os números revelam coisas para grupos. Então, há certas revelações que os números só transmitem quando há um grupo. Aquele número, o mesmo número, pode transmitir uma revelação individual para alguém. Mas para ele ter uma revelação maior, mais profunda, mais ampla, mais cósmica, aí há necessidade de um grupo de almas, há necessidade de um grupo de mônadas, há necessidade de mais seres congregados, unidos neste estudo e nessa descoberta. Atualmente, aliás, há muitos séculos, não há este estudo sobre a Terra, porque nós não podemos chamar de estudo dos números essa numerologia conhecida. Isto é uma coisa que nem está se cogitando. Não há, então, sobre a Terra um estudo organizado a respeito disto. Mas
Existe a energia específica dos raios que tratam disto, terceiro, quinto e o sétimo raios principalmente. Existe isto, existe essa energia específica, de forma que chegando o momento, isto vai poder ser inclusive ensinado. Porém, sabe-se que é preciso um desenvolvimento dos espelhos, desses grupos de espelhos ou de seres espelhos, para que tudo isto se reúna, para que tudo isto se resolva e tudo isto comece a acontecer. Enfim, este trabalho com os números, este estudo com os números, isso está na dependência ou está coligado com os grupos de espelhos, com a formação de seres espelho. Isto, neste momento, tudo isto pode ser que mude, porque como nós sabemos, de 3 em 3 meses as coisas vão mudando. Para nós termos um impulso para entrarmos nesses estudos, isto não vem da nossa mente. A nossa mente, por mais que aprove isto, a nossa mente, por mais que concorde com isto, a nossa mente, por mais que veja nos números uma utilidade, que veja nos números uma inspiração, que veja nos números uma necessidade, por mais que a mente reconheça isto, ela sozinha, ela em si, esta mente concreta, esta mente analítica, esta mente pensante, ela não tem a energia suficiente para desenvolver este estudo em nós. Isto não é uma energia mental analítica, não é uma energia mental comum. Não é através da análise que vocês vão compreender um número. Então, a mente analítica, a mente pensante, esta mente concreta que nós normalmente usamos, isto não tem condições nem de ter estímulo para entrar neste estudo. Vocês devem estar sentindo que vocês estão ouvindo tudo isto, mas nenhum de vocês está com vontade de fazer isto. Não podem estar se estão ouvindo isto mentalmente. Da mente não vem isto. Da mente não vem esta possibilidade. Da mente não vem aquela decisão, aquela revolução que diz: eu vou atrás disto. É este o caminho, é esta a porta. Isto não vem da mente, percebe? Então, mentalmente, ninguém pode ter este impulso. Mentalmente, nenhum de nós consegue entrar por esta porta. Para isso é preciso que o impulso, que a força, que a clareza venha dos níveis além da mente, dos níveis supramentais. São os estados além da nossa mente que nos mandam esta possibilidade, este estímulo e esta capacidade. Como isto vem de além da mente, quando a energia destes números chega na nossa mente, nós ficamos com uma capacidade muito desenvolvida de lidar com as coisas materiais também, não só com as coisas abstratas. Quando esses números, quando esta energia, quando este conhecimento atraído pelos nossos níveis superiores chega na nossa mente, quando isto penetra na nossa mente, a nossa mente vai se moldando, vai se aproximando do modelo mental para nós. E é a partir daí que nós vamos aprender a lidar com as coisas materiais. É que nós vamos conseguir colocar as coisas materiais junto entre elas, sem produzir atritos, sem produzir conflitos, sem produzir desastres. Percebe? Então isto é uma energia, é uma capacidade que vem desta fonte, que vem por estas vias. Nós hoje teríamos tudo a descobrir neste campo, porque todos os símbolos antigos que os números revelaram,
Hoje eles têm outros símbolos para revelar. Então nós conhecemos muitos símbolos. Todos vocês conhecem a flor de lótus, todos vocês conhecem o símbolo do triângulo. Há muitos símbolos que são muito conhecidos. Porém, nós teríamos que reencontrar isto é, os nossos planos superiores têm que nos estimular, têm que nos preparar, inspirar a retomarmos isto, porque nós precisamos descobrir, nós precisamos ver, nós precisamos entrar em contato com os símbolos desta época. Você vê, nós estamos usando a flor de lótus até hoje, nós estamos usando os símbolos antigos até hoje. Quando existem os símbolos de hoje, quando existem os símbolos desta época, ou existem os símbolos do futuro, que têm toda a energia para que nós, em comunhão com eles, desenvolvamos a vida de hoje ou a vida futura. Os símbolos ou os números trazem esta energia. Nós vamos aprender a viver no mundo futuro quando este conhecimento simbólico, quando estes símbolos dos tempos futuros estiver diante de nós, for do nosso conhecimento, estiver irradiando para nós e nós os usando. Os símbolos antigos, estes símbolos que nós conhecemos, eles também guardam chaves dos tempos futuros. Eles também têm para nós o conhecimento do futuro. Mas são os símbolos de hoje ou os símbolos do futuro que têm isto de forma mais aberta, que têm isto de forma mais clara e isto na forma mais evoluída, na forma mais completa. Para nós estarmos com isto presente e para estarmos candidatos a estes ensinamentos, a este conhecimento que se recebe internamente, nós precisamos de humildade e de desapego. Então, humildade e desapego são características, são qualidades que servem principalmente para isto. Então, a humildade e o desapego não é só para você crescer humanamente ou crescer espiritualmente. Com humildade e desapego se caminha muito. Mas é preciso um certo tipo de humildade e um certo tipo de desapego para se estar diante disto e para estar com isto incluído na nossa vida interior. Nós não temos que confundir informação com evolução. Isto aqui é muito importante, porque nós podemos estar, através dos números, ou através desse conhecimento, sendo informados de muitas coisas, mas a informação não é evolução. Você pode estar informado de muita coisa e estar no mesmo ponto, compreende? Você apenas recebeu conhecimento, você está no mesmo ponto. Não é esta informação que te faz evoluir. Você, com ou sem esta informação, você pode evoluir. Mas aqui precisa a humildade e o desapego para que isto que você está conhecendo se transforme realmente em evolução. Então você diz, o número 9, o que é que pode estar significando o número 9? Eu vou fazer as contas, vou me aproximar disto e vou descobrir o que o 9 tem a ver com a minha vida, ou o que eu posso, através do 9, conhecer. Isto você pode fazer mentalmente, você pode fazer este caminho mentalmente. Sem humildade e sem esse desapego, sem essas duas qualidades, sem essas duas características, você não vai evoluir através disso. Tudo aquilo que nós conhecemos é um conhecimento. Aquilo se transforma em evolução é quando nós estamos humildes diante daquilo, quando estamos humildes diante da vida e quando estamos desapegados, inclusive do conhecimento que estamos recebendo. Porque se você está recebendo um conhecimento e se apega a ele,
Para começar, você não vai dar mais um passo, porque você se apegou àquele conhecimento que você recebeu. E você precisa estar desapegado, que é para aquele conhecimento ir se transformando, ir evoluindo e te trazer um novo conhecimento. E você não teria também que estar convencido de que conhece alguma coisa. Porque quando nós achamos que conhecemos já alguma coisa, que sabemos já alguma coisa, nós continuamos a ser informados, podemos ficar até mais cultos, mais instruídos, mais evoluídos mentalmente, mas nenhuma evolução espiritual. A evolução espiritual é para aqueles que acham que não sabem nada. Mas este não saber nada não é coisas importantes, é não saber nada mesmo. Eu posso olhar nesse relógio, estar vendo que horas são, mas eu, no fundo, não sei nada a respeito disto. Nós temos que estar sempre não sabendo nada, embora tenhamos muito conhecimento, tenhamos muita informação, mas isto de nós nos considerarmos não sabendo nada, isto é fundamental, para que esse conhecimento se transforme em evolução dentro de nós, e não só como uma coisa teórica que qualquer um pode aprender. Você pode aprender música, não é? Você pode aprender a cantar, você pode aprender a compor. E com tudo isso você pode não estar evoluindo da forma como poderia. Você só estará evoluindo quando diante de tudo isto você for se sentindo cada vez mais ignorante. Percebe como é esta coisa? Percebe como é esta energia? Então, se você acha que aprendeu alguma coisa, ou se todos acham que você aprendeu alguma coisa, cuidado. Porque no momento em que você se convencer que realmente aprendeu aquilo, evolução aí parou. Você está progredindo, mas não evoluindo. Evoluindo é quando você está sempre para aprender. Quando você, mesmo que esteja fazendo uma coisa certa, uma coisa correta para os outros, para todo mundo, para você mesmo, mesmo assim você diz, eu disto não sei nada. Eu disto não entendo nada. É como se houvesse um grande corredor de automóveis, não? Campeão de corridas de automóveis, e ele no seu íntimo disse, eu de automóveis não entendo nada, compreende? Eu de corrida não entendo nada. Todo mundo acha que ele entende. A mente humana dele talvez creia que ele entende. Mas ele, no seu íntimo, ele lá consigo, diz, eu que sou o campeão, eu disto não entendo nada. Mas ele sabe mesmo que disso ele não entende nada. Vejam, quem vai lidar com os números de verdade. Porque se nós não formos preparados assim, se nós não tivermos esta preparação, para nós o 9 é sempre o 9. O 7 é sempre o 7. E é simples, né? Descobrir tantas coisas do 7. Tudo no universo é 7. O 7 é 1, 7 vezes. O 7 é 4 mais 3. O 7 está aí para ser revelado. Então, se você acha que já conhece o 7, que sabe o que é o 7, que você escreve o 7, que você descobriu várias coisas sobre o 7, quanto mais você for descobrindo, mais você vai se achando ignorante. É aí que você começa a evoluir. Porque número, afinal de contas, tem o seu lado externo. E você precisa evoluir, você precisa entrar num outro estado, precisa entrar numa outra realidade interna, cósmica, né? Para se liberar de certas formas, inclusive. Porque esses números nos quais nós nos baseamos são formas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso não deixa de ser formas. São palavras. Palavra também é forma. É expresso por palavra, é visto como forma, como desenho, é feito como uma coisa manual.
O número está além de tudo isso, o número está atrás de tudo isto. Mas aí você precisa realmente se achar cada vez mais ignorante. Porque é para isto ir se revelando e você ir vendo isto. Então, nós teríamos que estar amando não realmente o conhecimento e a informação. Não devíamos estar amando o estudo. Não devíamos estar amando esta capacidade de aprender, esse estudo, enfim. Mas nós tínhamos que estar amando a verdade. A verdade está acima dos números. A verdade está acima de tudo que você possa imaginar. A verdade é algo que está acima de todas as coisas. E é uma das coisas mais escondidas que existe, se não a mais escondida. Então, principalmente no estudo dos números, que é muito sensível e muito elevado e muito abstrato, principalmente no estudo dos números. Se você estiver amando o estudo em si, você vai ficar um grande estudioso de números. Pode chegar até a ser um grande matemático. Mas ali você estaria procurando a verdade. Então, se você está procurando a verdade em si e amando a verdade em si, você vai ter um relacionamento com os números, como você vai ter um relacionamento com os sons, com a música, com as cores, com tudo isto que é da mesma família, de uma forma completamente diferente. Mas aí vamos repetir. Humildade, desapego, não confundir informação, não confundir estar informado, não confundir estar capacitado com ser evoluído. Não confundir estas duas coisas. Porque você pode ser evoluído sem estar capacitado para nada disto. Não confunda o que você sabe, não confunda a sua técnica, não confunda aquilo que você até demonstra que sabe. Não confunda isto com evolução. Não confunda isto com evolução espiritual. Não nos considerarmos conhecedor de nada, por mais mestre em alguma coisa que sejamos, e quanto mais mestre é considerado, se realmente é mestre, mais se sente ignorante. Isto é uma coisa que poucas mentes podem admitir. Mas quanto mais um ser é mestre, mais ignorante ele sabe que é. Nesse nível em que a gente diz que sabe as coisas. E, finalmente, que o amor a esse conhecimento, que o amor a este estudo é uma coisa, mas que o nosso amor é para a verdade, não é para nada destas coisas. O amor é para a verdade. Então tem pessoas que são muito capacitadas, muito criativas, são pessoas que são artistas, tudo isto. O amor deles tem que ser posto naquilo que é para aquelas coisas funcionarem, para aquelas coisas terem vida. Mas o amor deles não está naquilo, o amor deles está na verdade. Então, tudo isto que existe vai ajudar você a ir para a verdade. Nada disso é a verdade, mas isso tudo vai ajudar você a ir se aproximando da verdade. E você vai se aproximando da verdade, e quanto mais você vai se aproximando da verdade, mais ignorante de tudo você se sente. Porque pegue a música, por exemplo. A música, para nós, é uma coisa. A música diante da verdade, o que será? Você sabe? Não. Você sabe tudo de música agora, mas a música diante da verdade, o que é? Então, a música pode te ajudar a ir para a verdade. Mas se o seu amor não estiver na verdade, você inclusive começa a deturpar esta música logo, logo. Você começa a transformar este meio de harmonia numa desarmonia, como vocês veem todo mundo fazer. Então, se você não estiver realmente amando a verdade, buscando a verdade, tendo esta coisa desconhecida como a tua meta,
Tudo isso que ajuda você a chegar na verdade ou ir se aproximando da verdade, se transforma numa ilusão. Se transforma num jogo de coisas e você é iludido de que sabe alguma coisa. Bem, claro que se nós pegamos este livro, Os Números e a Vida, nós chegamos lá em certas passagens e diante daquilo dizemos, bom, eu aqui tenho que parar. Sim, porque ele está te levando, ele está te estimulando a você ir buscar as coisas em você, buscar as coisas dentro de você. Então ali existe uma certa forma que se escolheu para escrever o livro, para que a gente possa trabalhar aquilo, mas todos aqueles trechos em que você diz, bom, eu daqui não posso passar, eu daqui não posso prosseguir, eu agora não estou entendendo, eu agora não sei fazer. Isto não é para você abandonar o trabalho, não é para você abandonar o estudo. É para você guardar aquilo que você entendeu até aquele ponto e ir buscar dentro de você aquilo que dentro de você existe reservado para você. O livro tem muito esta energia. E aí você vai para dentro de você, você vai buscar dentro de você aquilo que no livro você não está penetrando, aquilo que no livro você não está entendendo, e do seu interior vem uma resposta, do seu interior vem algo, do seu interior vem um conhecimento. E cada vez que você pega este estudo, cada vez que você relê, cada vez que você pega um trecho, você vai penetrando um pouco mais esta técnica de realmente esperar de dentro de você, ir buscar dentro de você. E lá deve haver um conhecimento infinito que logo que começar a surgir, logo que se começar a mostrar, nós vemos que aqui fora é mesmo tudo ignorância. Veja, uma pessoa sonhou com um pássaro grande nadando no fundo de um lago. E ela quer saber o que isto significa. Um pássaro é algo que voa, não? Então, um pássaro está simbolizando a mente. Um pássaro está simbolizando a mente. Se este pássaro estava nadando no fundo de um lago, isto é uma mente ocupada com emoções. Isto é uma mente envolvida com emoções. Em lugar desta mente se estar ocupando de pensamentos criativos, elevados e evolutivos, esta mente está se ocupando com coisas emocionais, com coisas de um nível que não é o dela. Porque emoção é um nível e mente é outro. A mente foi feita para voar. A mente não foi feita para estar no fundo de um lago. A mente não foi feita para estar dentro do plano emocional. O lago, a água, significa o plano emocional. Então, este pássaro deve sair deste lago para ele poder voar. Então, é uma mente que precisa realmente se ocupar de coisas espirituais, de coisas elevadas, de coisas evolutivas e se ocupar do rame-rame da vida humana, aquele mínimo necessário para o rame-rame prosseguir na melhor das formas, nas formas mais harmoniosas possível. Mas isto a gente consegue com muito pouca atenção. Precisa estar realmente voando. O lugar da mente é no ar. O lugar dos pássaros não é no fundo do lago. O lugar dos pássaros é voando. E isto não impede que se trate do resto. Mas aí é que nós temos que treinar. Não é? Estar nesta terra, sem ser desta terra, sem ser deste mundo. Estarmos tratando das coisas humanas, das coisas materiais, das coisas deste mundo, como se não estivéssemos tratando.
fazendo tudo da melhor forma possível, da forma mais perfeita possível, mas na realidade estamos fazendo outra coisa. É nisto que nós teríamos que entrar para podermos estar diante desta abstração dos números. E não mais dizer que o número serve para contar as coisas, não? Que o número serve para fazer conta. Serve para fazer conta também, já que se faz contas, não? Tem-se que usar os números. Mas o número realmente é muitas outras coisas. Os números realmente são outro universo. Diferente do universo das contas e diferente do universo das porções. Dizem que o número representa porções. Sim, inegavelmente, aqui na Terra representa porções. Mas em outros níveis, um número representa um planeta, um número representa uma entidade, um número representa uma época, não? Um número representa um universo. Então aqui nós temos que reler este livro, não? Teríamos que rever isto para ver em que ponto nós vamos ser estimulados para retomar este estudo que desde a antiguidade nós abandonamos. Quando se diz que a gente se ocupe o mínimo indispensável das coisas aqui, para ter tempo para o que é mais importante, não quer dizer que a gente não leve isto a sério como prioridade. Quer dizer que você tem que se ocupar tão bem, você tem que estar tão concentrado, tão disposto, que resolve aquilo logo mentalmente. E aí fica o tempo para aquilo que é importante. Mas enquanto não se faz as coisas como têm que ser feitas, nós estamos sempre ocupados. E não temos tempo porque é mais importante. É quando se faz as coisas como elas têm que ser feitas, é que a maior parte do tempo fica disponível para aquilo que é essencial.